precisa sempre ir buscar a bondade que as criaturas têm, porque elas existem. Todos nós temos alguma coisa de boa, não é? Até o marginal. Eu me lembro que numa audiência, um dia o juiz estava falando com um marginal aqui que tinha roubado de moço a vítima, uma coisa terrível. Ela falou: meu filho, era um juiz religioso, meu filho, você não acredita em Deus, não? Você acredita, doutor? Mas você faz negócio de mal, porque quando eu saio de casa, todo dia eu faço oração para que tudo dê certinho. Mas o juiz achou graça, né? Porque tem que ir. É a inferioridade moral ainda, né, que nós estamos encontrando no planeta como esse. Porque joio e trigo precisam crescer juntos, não foi o que Jesus nos ensinou? Todos nós estamos juntos para aprendermos uns com os outros. Nós aprendemos também com o mal. A gente sabe que o mal não deve ser feito. A gente tem que estar observando a vida do outro, observar a vida do outro, para fazer as nossas análises do que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto. Isso são análises que a gente deve fazer. Mas o aprimoramento tem que ser nosso. Nós vamos ser responsáveis, só vamos responder por nós próprios. Né? Ninguém vai responder pelo que o outro faz de errado, não. Então, eu estou falando essas coisas sempre para que nós saibamos que esse mundo é o mundo que nós precisamos valorizar, precisamos cuidar da natureza, cuidar dos animais, isso tudo pertence, dos vegetais, tudo isso nos pertence. Tudo isso são as bênçãos divinas para que nós aprendamos a amar até os animais. Então, gente, o processo é evolutivo. Somente a doutrina espírita nos entregou esse tesouro maravilhoso que nós ainda não estamos aprendendo a utilizar. Não salva ninguém. Não tem doutrina que salve ninguém. O que nos salva é a nossa vida, são os nossos compromissos, é a nossa consciência. Nós precisamos de religiosidade, estejamos em qualquer culto religioso. Nós precisamos não da religião, nós precisamos da religiosidade. Por isso, a bandeira do Espiritismo foi fora do amor, fora da caridade, não há salvação. Chico falou que se a irmão tivesse falado para ele que era fora do Espiritismo, não tinha salvação, ele não teria seguido o Espiritismo. Então, é isso aqui. A lei de Deus não está escrita nos códigos humanos, está escrita na nossa consciência. Os nossos erros podem ter agravantes, podem ter atenuantes, né? Dependendo do nosso conhecimento. E conhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele está empreendendo, não é pela conquista que ele já realizou, porque senão nenhum de nós aqui éramos espíritos, nenhum de nós era espírito. Então nós somos conhecidos pelo esforço que nós estamos realizando indominável. Às vezes a gente cai novamente, chora novamente, mas levanta novamente, porque a fé acional e inabalável que o Espiritismo nos trouxe nos levanta, e nós precisamos nos levantar e seguir como ela. Até um dia conseguimos, nas reencarnações sucessivas, chegarmos à perfeição. Então, reencarnações faz parte desse processo de evolução. É uma escola que vai para aprender. E a gente vai aprender na convivência de um com o outro. Ninguém evolui sozinho. Então, vejam bem, nós estamos passando um filme lá no Cacaruna, né, no cinema multiplex do shopping Cacaruna, no dia 29 de outubro, um sábado, às 10 horas da manhã. É um romance, Deixe-me Viver, do livro psicografado por Irene Pacheco Machado. Então, quem quiser participar conosco, nós pegamos somente uma sala de 150 lugares. Mas na outra vez nós pegamos uma sala de 150, depois tivemos que pegar outra, a gente terminou pegando 4 salas e levando 600 pessoas para participar da última sessão, que foi o estudo daquele livro que eu esqueci, que foi mais um dado biográfico, com o dado Espírito Celestino. Então, isso é um romance muito bom, romance espírita. Quem quiser participar, nós temos ingresso aqui atrás, no cartãozinho. E nós temos os livros do nosso companheiro, são livros interessantíssimos: Desvendando os Milagres,
algumas contradições bíblicas, que são muitas, e uma imagem, uma viagem no tempo, sonhos, uma viagem no tempo. Então são livros interessantes, R$20 cada um, e nós temos também a maquinazinha aqui para facilitar a vida de cada um de nós. Então vamos iniciar o nosso trabalho, fazendo a prece, salvando nosso irmão, para a nossa vida e a prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar aqui hoje, dentro do teu ensinamento, Senhor. É uma bênção, Senhor, a cada um que entrou aqui nessa casa hoje, encarnados e desencarnados. E cada um, Senhor, possa sair daqui com mensageiro da paz, possa levar a paz à nossa comunidade, ao nosso estado, ao nosso país. Que a paz transborde no mundo todo, Senhor. E peço também, Senhor, que traga sempre, Senhor, para que nós falamos possa também fazer da palavra, para que cada um daqui também saia mais esclarecido, diante dessa doutrina que é confrontadora e esclarecedora, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui presente na nossa palavra, para o mundo que vai conferir para os teus. Os trabalhos estão iniciados com a palavra do nosso querido companheiro, amigo, irmão, Ademar Padilha Júnior, que vai participar do semestre do próximo ano. Tá legal? Então, vamos lá. Bem, queridos companheiros e companheiras, um dia maravilhoso a todos. Gostaria de inicialmente agradecer ao nosso Pai Supremo pela oportunidade que nós estamos tendo mais uma vez de confraternizar com os companheiros aqui do Seara de Deus. Nós estávamos com uma viagem programada aqui para o Recife e entramos em contato com o senhor Mário Jorge, nos colocando à disposição para trazer o resultado de um estudo que nós fizemos aqui hoje para os senhores. Ele então aceitou e nós estamos aqui nessa manhã oferecendo aos senhores uma singela pesquisa que nós fizemos a respeito do tema Exilados da Capela, mito ou realidade, que é a proposta que nós temos para essa manhã de domingo. Mas nós gostaríamos de, inicialmente, dizer aos companheiros que essa pesquisa que nós fizemos, ela acabou trazendo alguns comentários agradáveis e desagradáveis por conta de uma palestra, de uma apresentação desse tema que nós fizemos numa cidade lá no Espírito Santo, porque eu sou de Linhares, do Espírito Santo, e lá próximo tem uma cidade chamada Colatina, onde vez por outra eles me convidam para falar. E todas as vezes que nós falamos nessa casa, as reuniões também são aos domingos, só que às 9 horas da manhã, eles fazem a filmagem online na internet, igual vocês têm aqui, e depois vai para o YouTube. Quando eu chego em casa de volta, dá mais ou menos 1h30 de viagem até Linhares, a gente entra lá na rede e já vê a palestra. E nessa palestra, que está com mais de 50 mil visualizações, as pessoas talvez não tenham entendido bem o objetivo do nosso estudo. E assim, como vocês dizem aqui no Nordeste, só não me chamaram de arroz doce porque não deu tempo. Mas falaram tudo lá. Mas assim, todos nós, expositores e pesquisadores, estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Isso é natural. Tanto é que eu não respondo nenhum dos comentários, eu não respondo. Eu acho que todas as pessoas têm o direito. Mas tem pessoas que não perceberam o objetivo desse estudo. Então, por isso, eu estou adiantando para os senhores, porque é um estudo que ele traz assim, uma margem de consideração muito científica sobre a questão dos exilados da capela. E coloca
uma observação em relação ao que disse o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, um livro que foi lançado no ano de 1939, então mais de 60 anos atrás. E na hora que nós fazemos essa consideração, o objetivo é alinhar a informação oferecida pelo Espírito Emmanuel com aquilo que nós temos de conclusão científica na atualidade. O nosso objetivo é exatamente fazer esse alinhamento, para que nós não corramos o risco de ficar defendendo uma coisa, sendo que a ciência diz que isso, no momento, é impossível. Então, na hora que eu faço esse alinhamento científico, os senhores vão entender durante o nosso estudo, muitos me criticaram dizendo que eu falei mal do Emmanuel. Não, pelo contrário. Pelo contrário, a obra do Emmanuel é fantástica, é fabulosa. Apenas nós vamos fazer um alinhamento da informação, para que nós fiquemos ajustados diante das conclusões científicas da atualidade. E nós temos que tomar esse cuidado, afinal de contas, no livro A Gênese de Kardec, que foi lançado em janeiro de 1868, que trata dos milagres e das predições segundo a doutrina espírita, Kardec deixou bem claro lá que nós andaríamos lado a lado com a ciência. E na hora que a ciência dissesse assim: olha, espíritas, vocês estão errados nesse ponto, o que nós iríamos fazer? Na observação de Kardec, nós abandonaríamos a crença naquilo e ficaríamos com a conclusão da ciência. Isso está claro na Gênese. O espírito Erasto, certa feita, disse a Kardec o seguinte: olha, é melhor você rejeitar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. Estão nas obras básicas. Só que nós, os espiritistas, nós muitas vezes não estudamos, nós muitas vezes não pesquisamos, nós muitas vezes não analisamos, e ficamos assim, aceitando todas as coisas, sem fazer uma análise criteriosa e racional das informações. Então, tudo que eu vou falar aqui para os senhores, eu gostaria que os senhores não aceitassem isso de imediato. Eu gostaria que os senhores voltassem à intimidade do lar, pegassem os seus livros, fossem na internet e pesquisassem para tirar as conclusões. Porque não adianta nada aceitar aquilo que nós vamos falar sem fazer depois uma análise criteriosa daquilo que nós falamos, que é o que caracteriza a doutrina espírita, a fé racional. A fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer período da atividade humana. É um dos preceitos da doutrina espírita. Então, por esse motivo, eu convido os senhores a se desarmarem e estudar comigo nessa manhã esse tema, que nós preparamos com muito carinho, que é os exilados da capela, mito ou realidade. Então, primeiramente, nós vamos mostrar nesse slide inicial a constelação de Cocheiro, também chamada de Auriga, também conhecida pelo nome de Cabra, e nós vamos entender depois por que tem esse nome Cabra. É comum nós escutarmos, ouvirmos nas reuniões espíritas ou nas conversas de bastidores as questões que envolvem os exilados de capela, né? Todos nós na doutrina espírita já ouvimos falar desse assunto, né? Os capelinos, capela, mas muitos de nós sequer fizemos uma análise criteriosa desse tema, desse assunto. O que é capela? Onde ela está? Pertence a qual constelação? É um planeta? É uma estrela? O que é isso? Então nós vamos começar com esse primeiro slide. Aqui nós temos a constelação de Cocheiro, Cabra ou Auriga. Isso aqui é uma foto comum tirada no hemisfério norte, tanto é que lá nós temos o Monte Everest. Capela é aquela mais luminosa, é aquela estrela de maior brilho ali, ó. É a chamada estrela alfa da constelação. Toda constelação, que é um agrupamento de sóis, um agrupamento de estrelas, tem uma estrela alfa, que é aquela que possui maior luminosidade, maior brilho. Capela dessa constelação é a que possui maior brilho, maior luminosidade. Ela é vista a olho nu
no hemisfério norte do nosso planeta. Aqui, no estado de vocês, vocês têm um distrito que também ela pode ser vista a olho nu, que é Fernando de Noronha. Nós já estivemos lá fazendo palestras, porque lá tem a Casa Espírita, né? Peregrinos de Ismael, e nós estivemos lá fazendo uma palestra com as 2 ou 3 vezes, e a presidente da Casa Espírita, ela tem um grupo de observação das estrelas, né? Um grupo astronômico, e ela relatou que lá em Fernando de Noronha, eles também conseguem ver Capela a olho nu, por conta da posição no qual se encontra o arquipélago. Ok? Então vamos para a segundo slide. Bom, para nós termos uma noção da nossa pequenez diante do universo, nós trouxemos esse segundo slide pedindo o seguinte: você, eu, então nós, somos uma pessoa entre 7 bilhões de pessoas aqui na Terra. Isso segundo o último levantamento, mas já existem mais, né? A gente já deve estar beirando aí a uns 8 bilhões de pessoas. E nós estamos num planeta Terra que está entre 8 planetas do nosso sistema solar. Eram 9, mas Plutão, ele foi rebaixado. Ele não pertence mais à categoria de um planeta, devido ao seu tamanho. E nós estamos em um sistema solar entre 100 bilhões de sistemas planetários. Só aqui nesse cantinho do universo onde nós nos encontramos. Em uma galáxia, a Via Láctea, que está entre 100 bilhões de galáxias, só nesse espaço que nós estamos aqui, só nesse canto do universo. Afinal de contas, quem é você? Quem somos nós diante de toda essa grandiosidade universal? E nós nos achamos assim, né? A única inteligência no universo, né? Nós nos achamos os únicos seres. Achamos assim que Deus construiu tudo isso daí somente para que na Terra nós habitássemos, né? Como se nós fôssemos a melhor coisa que existe nesse universo, a inteligência máxima que nós temos aí. E na verdade, na doutrina espírita, nós acreditamos que todos os mundos que existem no universo possuem a possibilidade da manifestação da vida, de ser habitado. Lógico que a vida ela pode se expressar com outras características além daquelas que nós conhecemos aqui na Terra. Então não significa necessariamente que um mundo que não tenha vida orgânica semelhante à nossa, não tenha vida. Ele pode ter uma vida de uma maneira mais espiritualizada. Por exemplo, no livro Novas Mensagens, ditada pelo espírito de Humberto de Campos, irmão X, através da mediunidade do Chico Xavier, ele relata uma viagem que ele fez ao planeta Marte, em espírito, junto com outros espíritos. E quando chegaram a Marte, nessa obra Novas Mensagens, ele participou de um conclave em praça pública, onde um orador falava sobre diversas questões relativas à ordem universal. Mas eram espíritos. Hoje nós estamos com uma nave comandada aqui da Terra, lá em Marte, um robô, recolhendo amostras do solo, da atmosfera, mas não encontrou vida orgânica, encontrou vestígios, mas também não encontrou espíritos. Por quê? Porque as nossas câmeras, por mais sofisticadas que sejam, não conseguem registrar a presença do mundo espiritual, a não ser que haja um processo de materialização do espírito, ou de algum objeto do mundo espiritual. Dentro do estado normal, igual nós estamos aqui, ladeados por vários espíritos, nós podemos fotografar à vontade que os espíritos não irão aparecer, porque eles estão num mundo de dimensão diferente da nossa dimensão. Mas lá há vida espiritual, segundo o relato do espírito Humberto de Campos. Pode ter existido vida orgânica em Marte? Pode, há milhões e milhões de anos atrás, que é um processo, como disse o nosso companheiro Mário Jorge, que está acontecendo com o nosso planeta. Daqui a alguns milhões de anos, nós não teremos mais vida orgânica aqui na Terra. Nós estamos no processo de evolução, e a evolução ela é espiritual e também
material. Os nossos corpos vão sofrendo modificações com o passar dos milênios. Nós vamos caminhando para uma desmaterialização dos nossos corpos. Vai chegar um momento que nós não teremos necessidade de habitarmos corpos materiais, como nós habitamos hoje. Lá, nesses planetas mais avançados, os espíritos mais evoluídos já não têm mais necessidade de uma estrutura física. Eles habitam na sua condição espiritual. Então nós, na doutrina espírita, cremos que existe vida fora do planeta Terra. Afinal de contas, existem infinitos mundos gravitando pelo universo e seria irracional imaginarmos que somente a Terra possui vida. É como se alguém construísse um bairro com 10 mil casas e colocasse uma família para morar em uma casa. Somente aquela família dentro daquela casa. Ora, quem construiu e projetou aquilo não agiu com bom senso, nem com racionalidade. Para que as outras casas? Se somente uma casa vai ser habitada, não faz sentido. A mesma coisa ocorre em relação ao planeta Terra e a todo esse universo no qual nós estamos inseridos. Então, nós acreditamos também que entre os mundos possa existir essa parceria em termos de evolução espiritual. Como funcionaria essa parceria? O mundo atingiu um grau de evolução espiritual. Existem espíritos ali que não conseguiram alcançar. Existem espíritos que estão recalcitrantes no mal, que ainda teimam em continuar praticando o mal. Eles são deslocados daquele mundo e transferidos para um outro mundo mais inferior, onde o avanço que aqueles espíritos tiveram, geralmente no campo da intelectualidade, porque nem sempre a intelectualidade cresce junto com a moralidade, a gente vê isso a todo momento, pessoas muito avançadas intelectualmente, mas com a moral reduzida. Então isso acontece muito. Mas a intelectualidade deles pode ser aproveitada em outros mundos ainda inferiores. E se eles chegarem nesses mundos inferiores com o grau de intelectualidade que eles possuem, eles poderão colaborar com o avanço daquele mundo. É uma parceria. E se eles conseguirem ter bom êxito na tarefa, eles podem retornar para lá depois, o mundo primitivo deles, o mundo de origem, desde que eles cumpram a tarefa que eles vieram realizar aqui nesse mundo ainda atrasado, ou de pouca evolução. Então essas parcerias, essas transmigrações, essas migrações e emigrações de espíritos entre mundos do universo, ocorrem. Isso é comum de acontecer. Então fala-se a respeito de espíritos que vieram de Capela aqui para o planeta Terra e que teriam formado algumas raças, conforme veremos, e que teriam auxiliado no nosso processo de evolução espiritual. Então vamos entender esse mecanismo direitinho, para que não haja dúvida, para que nós possamos compreender como foi esse acontecimento e se ele realmente aconteceu. Vamos para o próximo. Eu estou falando muito rápido, está dando para acompanhar? Tá? O som está legal aí? Tá? É porque eu sou de origem italiana, então eu grito. Né? Eu grito e fico gesticulando. Eu estou segurando a minha mão aqui, que eu movimento igual se estivesse atrás de um trem elétrico, não tem? Coisa de italiano. Questão 55 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos Espíritos. Bem, essa pergunta está na primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi a 18 de abril de 1857. Nessa época, esse livro ele saiu com 501 perguntas, então ela ainda já constava na primeira edição. A 20 de março de 1860 é que ela foi ampliada para 1019 perguntas, certo? Houve uma ampliação 3 anos depois, de 1857 para 60. Porém, vale ressaltar, se o senhor chegar em casa e pegar o Livro dos Espíritos, alguns terão 1018, outros 1019. Aí alguém vai dizer assim, ó, o Ademar errou lá, porque o meu tem 1018, ele disse que tem 1019. Isso depende da tradução, tá?
O da Federação Espírita Brasileira tem 1019. O do Salvador Gentili, que é do ID, que é muito divulgado esse livro dos Espíritos, que é do Instituto de Difusão Espírita de Araras, lá do interior de São Paulo, tem 1018. O que acontece? Questão número 1011 do Livro dos Espíritos. Ela tem uma subpergunta A. O Guilom Ribeiro, que é o tradutor da Federação Espírita Brasileira, traduziu a subpergunta A e deu um número a ela passou a ser a 1012. Já o Salvador Gentili não, deixou ela como subpergunta A. Por isso que há essa diferença entre 1018 e 1019. Tudo bem? Porque se vocês olharem lá, vocês vão ver que tem essa diferença, então já estamos explicando o porquê. Então, na 5.5, Kardec pergunta assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem através dos médiuns da época: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter ser racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. É como nós retornássemos à época da teoria do teocentrismo, né? A Terra, o centro de tudo. Na verdade, é um julgamento que nós fazemos, fruto do nosso orgulho e da nossa vaidade. Achar que somente a Terra possui vida inteligente. Vamos ao próximo? Vamos lá. Bom, esse slide nos traz a citação do Espírito Emmanuel, o que nos motivou a fazer essa pesquisa. Está no livro A Caminho da Luz, uma obra maravilhosa, que conta a gênese planetária sob o enfoque espiritual. É um livro sensacional. E o Emmanuel diz o seguinte: em A Caminho da Luz, lê-se: há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre. Então, olha lá, vamos por partes. Um orbe é um planeta afim ao planeta terreno, quer dizer, semelhante à Terra, com muitas afinidades ao planeta Terra. Atingira a culminância, quer dizer, o ponto mais alto de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então, um planeta semelhante à Terra, com afinidades com a Terra, parecido com a Terra, pertencente à capela, esse planeta atingiu um ponto máximo de evolução espiritual. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, olha que interessante, como ora acontece convosco, dizendo a nós, relativamente às transições esperadas do século XX, neste crepúsculo de civilização, quer dizer, nesse final, nessa finalização de civilização. Então, desde o ano de 1939, quando ele ditou essa obra pelo Chico, ele faz referência dessas lutas que nós estamos travando com o objetivo do nosso aprimoramento espiritual. Então ele disse que Capela, esse mundo, também passou por isso, só que atingiu o ponto alto, a culminância desse processo, um processo que ainda está acontecendo aqui na Terra, como bem lembrou São Mário Jorge no início da preleção. Estamos passando por esse processo, essas lutas, essas decepções, essas dificuldades, momentos de tristeza, momentos de alegria, e por aí vai. É o que caracteriza esse momento existencial. Certo? Tudo bem aí? Então essa comparação que ele fez, então ele diz um planeta semelhante, com afinidades à Terra. Vamos lá. Aí nós começamos a investigar mais detalhadamente essa tal de Capela. Porque tem muitos espíritas que acham que Capela é um planeta. Outros acham que Capela é uma estrela. E muitos quase desencarnam quando descobrem que são 4 estrelas. Porque sequer imaginavam isso. Então nós vamos fazer agora um estudo junto. Olha, Capela
ou Capella escrito com 2 L's, a estrela alfa, quer dizer, a que mais brilha, da constelação do Cocheiro, também chamada Auriga, em latim, situa-se a 42 anos-luz de distância da Terra e é a estrela mais brilhante da sua constelação. Significa dizer o seguinte: se nós pegarmos um raio luminoso e projetarmos em direção à Capella, a luz viaja no vácuo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Significa que essa luz que foi disparada aqui da Terra em direção à Capella vai gastar 42 anos para chegar lá. É pertinho, é ali, bem pertinho. 42 anos, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para termos uma ideia da distância. No céu noturno, Capella aparece como uma estrela brilhante, porém, trata-se de um sistema de 4 estrelas dividido em 2 pares. A coisa já começou a ficar interessante a partir daí. Vamos ao próximo slide. Está tudo bem aí, pessoal? Está dando para acompanhar? Ok. Tranquilo aí? O primeiro par de Capella é constituído por 2 estrelas gigantes. Uma dessas estrelas tem um diâmetro de cerca de 12 vezes o diâmetro do Sol. Grande, né? Muito grande. O diâmetro é uma distância que vai de uma extremidade à outra passando pelo raio. Então você imagina uma bola, nós vamos medir de uma extremidade à outra passando pelo meio da bola. Esse é o diâmetro, né? 2 vezes o tamanho do raio. Significa que uma dessas estrelas, ela tem esse diâmetro 12 vezes o tamanho do nosso Sol. É bem grande, né? E a sua massa é cerca de 2,7 vezes a massa solar. Então ela é realmente enorme, muito maior do que o nosso Sol. A cerca de 100 milhões de quilômetros desta estrela, ou deste Sol, está a outra estrela deste par. E a gente imagina assim, que o par está aí uma juntinha com a outra, ali, coladinho. Mas não, está a 100 milhões de quilômetros de distância. Mas é o par dela. Em termos de distância astronômica, 100 milhões não é nada, é ali, né? É ali. Mas trata-se de uma estrela com cerca de 9 vezes o diâmetro do Sol, quer dizer, também bem grande, e a massa 2,6 vezes a massa solar. Então esse é o primeiro par. O segundo par está ali, ó, a cerca de 10 mil UA. UA, em astrofísica, chama-se unidade astronômica. Uma UA significa que é o espaço correspondente a 150 milhões de quilômetros. Por que usaram 150 milhões de quilômetros? Porque é a distância da Terra até o Sol. Essa é a distância da Terra ao Sol, 150 milhões de quilômetros. Então, para não ficar escrevendo um monte de zero, nos cálculos de astrofísica, você representa por UA, que aí já sabe que é aquele valor vezes 150 milhões, para ficar mais fácil. Então, a cerca de 10 mil vezes 150 milhões de quilômetros está o segundo par de estrelas de Capella. Estas 2 estrelas são anãs vermelhas, de fraca luminosidade. Então, passa aí que nós trouxemos a foto. Aí, a foto está aí. Certo? Então, o primeiro par é um par de estrelas gigantes, 12 vezes e 9 vezes o tamanho do nosso Sol. E o outro par são estrelas anãs, pequenas, de pouca massa, pouca luminosidade. Ok? Bom, pessoal, por que nós trouxemos essa informação técnica? Porque é o seguinte, é aí que fica a questão um pouco mais complicada e que as pessoas não entenderam o objetivo do nosso estudo. Que é o seguinte, hoje, no dia de hoje, a astrofísica diz assim, num sistema binário é isso aí,
com 2 sóis. E, na verdade, nós temos aí dois sistemas com 2 sóis cada um, então 4, 2 e 2. Segundo a astrofísica, na atualidade, segundo as pesquisas que temos hoje na atualidade, não há como existir ali um mundo semelhante à Terra, um mundo material, um mundo com características próximas ao do planeta Terra. Por que a astrofísica diz isso? Porque existe um problema da força gravitacional. A força gravitacional ali, ela não permite que corpos materiais tenham estabilidade. Uma estrutura física não suportaria ficar sob o efeito gravitacional de 4 sóis ao mesmo tempo. Então isso inviabiliza a existência de um mundo material. Mas eu sei que já tem gente aí pensando assim, e mundo espiritual? Não, mundo espiritual pode. Mundo espiritual não tem problema, porque a força gravitacional, ela não age sobre o mundo material, não essa gravidade que age sobre os nossos corpos densos, físicos. Então, se for o mundo espiritual, tudo bem. Só que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala de um mundo que guarda afinidades com a Terra. Isso leva a entender que é um mundo ainda material, que estava mais avançado, é bem verdade, mas ainda estava com uma estrutura material, guardando afinidades com o planeta Terra. Então, nesse sistema aí, segundo a astrofísica, nós não teríamos condição de ter esse mundo ali. Nem existiu e nem tem condição de existir. E isso dentro de uma visão hoje. Aí alguém deve estar falando assim, poxa, aí, o Ademar está falando que o Emmanuel errou. Aí o povo não aceita, né? Não estou dizendo isso, pessoal, de maneira alguma, não. É por isso que nós fizemos essa pesquisa, para entender por que o Emmanuel disse que eles vieram lá da capela. O objetivo é clarear essa informação. Sabe por quê? Porque se um astrofísico, um cientista da área, pegar uma obra dessa para estudar, ele vai falar, olha aqui, não pode, está errado isso daqui. E nós não queremos correr esse risco. Afinal de contas, nós temos que estar lado a lado com a ciência. Hoje, eu estou dizendo hoje, pode ser que amanhã surjam novos avanços científicos e tecnológicos que encontrem, através de uma resolução matemática, através de uma proposição científica, encontrem uma resposta para isso. Mas hoje, o que nós temos hoje, não tem mundo material que sobreviva num ambiente com tantas forças gravitacionais como aquele ali. Mas por que Emmanuel falou que vieram de capela? Aí é que nós vamos apresentar a segunda parte da pesquisa. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os mitos. Os mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Então, antigamente, como nós não tínhamos um avanço científico e tecnológico, havia uma grande dificuldade de entender as ocorrências dos fenômenos naturais. Então eles lançavam a mão dos mitos para tentar entender, tentar explicar. Então nós temos ali, por exemplo, essa imagem aqui, de um Deus segurando a terra. Quem é esse daí? Na mitologia grega, como que ele chamava? Não, Atlas. Atlas. Tanto é que a gente tem o Atlas, né, que tem lá, a gente quer ver os planetas, né, quer ver a Terra, os países, um Atlas. Né? Quem estuda aqui a área de saúde sabe, por exemplo, que a primeira vértebra da nossa coluna, que segura ali a estrutura craniana, chama-se Atlas. É a força do mito. Numa tentativa de se entender como que a Terra se mantinha suspensa no espaço, eles imaginaram que Zeus, o chefe de todos os deuses, né, puniu um dos deuses e mandou ele ficar segurando a Terra. Foi a explicação que eles encontraram. Né? Ali do lado, quem é aquele lá? Comandante dos mares, dos oceanos? Netuno, tem outro nome. Poseidon, né? Os nomes às vezes mudam. O panteão dos deuses, né? Ele, de acordo com a cultura, um único Deus recebe mais de um nome. Então é o Netuno, né? Poseidon,
Porque eles viam baleias, animais marinhos enormes, né? Eles viam maremotos, tsunamis. Eles ficavam imaginando, bom, alguma coisa coordena isso. Quem é que controla isso? Aí criaram deuses para poder explicar essas ocorrências. Então os mitos eram muito utilizados com essa intenção, né, de se tentar criar uma explicação para determinadas ocorrências. Vamos ao próximo. Então olha que curioso isso. Na mitologia grega, esta constelação, Cocheiro, Auriga, representava Melissa e Amalteia, filhas do rei de Creta, uma ilha grega, que teriam amamentado o pequeno Zeus, o chefe dos deuses do Olimpo, com leite de cabra. Olha bem, e é por isso que as cartografias celestes medievais representam Auriga como um jovem com uma cabritinha nos ombros e duas crianças em seu braço esquerdo. Olha só, na mitologia grega, eles já conheciam essa constelação. E as cartas que representam as constelações, então as cartografias do período da Idade Média, o período medieval, que foi um período negro na história da humanidade, que foi do 5º século até o 15º século, né? No 5º século foi a queda do Império Romano do Ocidente, e no 15º século foi a queda da cidade de Constantinopla na mão dos turcos otomanos. Então foram 1000 anos de obscurantismo total na humanidade, a Idade Média. Nessa época já havia registros dessa constelação, já se sabia da existência de Capela, já se sabia da constelação de Cocheiro, Auriga, também chamada depois de Cabra. Por quê? Por conta do mito grego em que elas estavam amamentando Zeus com leite de cabra. Aí na cartografia aparece assim, ó o desenho, olha lá. Era assim que eles representavam na antiguidade a constelação. E Capela lá em cima. Por isso recebeu o nome também de Cabra. Então ela tem 3 nomes, a constelação: Cocheiro, Auriga e Cabra, para designar um grupo de estrelas. E nesse grupo de estrelas está a estrela mais luminosa, que é Capela, que na verdade são quantas estrelas? 4 estrelas, dividida em 2 pares. Existem mais estrelas aí nessa constelação? Sim, é um grupo de 9 estrelas, mas essa é a estrela alfa, a de maior brilho. Tudo bem até aí, pessoal? Muito bem. Bom, vamos a outras partes. Então, o que pode ter acontecido? Acompanhe o nosso raciocínio. A estrela Capela, também escrito com 2 L's, ela tem um código na astrofísica que é assim: HD 33463. Se vocês colocarem uma pesquisa em sites sérios de astrofísica e escreverem lá HD 33463, vem todas as informações sobre Capela. Todas as informações. Até o momento, não foi detectada a presença de planetas nesse sistema. Até o momento. Vocês podem entrar no site da NASA, se os senhores quiserem, e lá, que é um site muito sério, e coloque HD 33463. Vai trazer tudo e vai trazer essa informação. Porém, olha que curioso, a estrela HD 49674, uma outra estrela. Sim, qual o nome dessa estrela? Pois é, nem nome ela tem. É um Sol que não recebeu nome, mas está lá na mesma constelação de Capela. Ela recebeu um código de pesquisa de análise astrofísica, HD 49674. Lá foi descoberto um exoplaneta, quer dizer, todos os planetas fora do sistema solar são chamados de exoplanetas. Isso aconteceu em 2002. Esse planeta foi descoberto. E ele está a 133 anos-luz da Terra. Mesma continha. Se lançar um raio luminoso daqui da Terra em direção a ele, vai gastar 133 anos para chegar lá, viajando a 300 mil quilômetros por segundo.
De posse dessa informação, analisando esse contexto, o que pode ter acontecido? Imaginem a dificuldade que o Emmanuel se deparou em informar a vinda de espíritos aqui para o mundo terreno, de um planeta, de uma estrela que ninguém sabia o nome. Até hoje não tem nome. Como que ele ia usar a referência daquele planeta? No nosso entendimento, ele usou Capela como referência, porque Capela é conhecida desde a mais remota antiguidade. E esse planeta, ele está na mesma constelação que Capela. Ele faz parte da mesma constelação. Não é o mesmo sistema de Capela, mas está na mesma constelação de Capela, que é Cocheiro, Auriga ou Cabra. Como ela é uma referência muito forte, é uma referência muito conhecida, possivelmente Emmanuel tenha se utilizado dela para referenciar a vida desses espíritos, que possivelmente tenham vindo deste outro planeta, que está na mesma constelação. É uma conclusão que nós chegamos para alinhar a informação dele com o que a ciência diz na atualidade. Por esse motivo, nós não estamos dizendo que ele está errado, não, apenas uma questão de referência. É igual se alguém me perguntasse um ponto de referência de uma região em que exatamente ali, naquele local que ela quer, não tenha um comércio, não tenha um shopping, não tenha um cinema, não tenha nada para dar como referência. Mas alguns quarteirões dali, existe um grande shopping, em que eu posso dizer, olha, a referência que eu tenho é um shopping, porque todo mundo aqui conhece aquele shopping. Se eu falar que é próximo ao shopping, já é uma referência para que você tenha uma posição ou uma maneira de se localizar. Agora, não tem uma referência conhecida na terra local, eu vou me referir aquilo como. Então, na nossa interpretação, ele tem usado Capela por conta do conhecimento que Capela representava desde a mais remota antiguidade. Isso não desmerece nada a informação do Emmanuel, apenas estamos alinhando com o que nós podemos concluir cientificamente na atualidade. Aí, tomando como referência, nós vamos à segunda etapa, ou melhor, à terceira etapa. Se eles vieram aqui para a Terra, esses espíritos, lá da constelação de Cocheiro, porque esse planeta havia alcançado um alto grau de evolução, e aqueles espíritos que não estavam acompanhando foram deslocados aqui para a Terra, segundo as contas, isso teria acontecido há aproximadamente uns 10 mil anos atrás, que seria o período neolítico. É o período em que o homem estava começando a dominar os metais, produzindo ferramentas, armas. Então, nesse período, segundo os cálculos fornecidos pelas próprias narrativas do Emmanuel, teria sido a época que eles aportaram aqui. Próximo, por gentileza. Aí, no mapa, nós entenderemos as regiões que esses espíritos teriam vindo. Lembrando, pessoal, que quando o pessoal fala assim, os exilados da Capela chegaram na Terra, aí o povo entende assim, que eles reencarnaram tudo de vez, assim, né? Uma leva de espíritos reencarnando de uma vez só. Não, pessoal, isso demorou muito tempo para se processar, ok? Porque para que o espírito reencarne, tem que existir o processo da fecundação. Na hora que há fecundação, tem um espírito ligado. A partir daí são mais 9 meses no período gestacional. Então, soma-se todos esses fatores, nós vamos perceber que esse processo não foi assim. Os espíritos chegaram e saíram reencarnando tudo de vez. Não, isso gastou um tempo para se concretizar. Então, segundo o Emmanuel, nós teríamos ali naquela civilização do Vale do Danúbio, lá em cima, na civilização do Vale do Rio Volga, nas estepes da Eurásia, seriam os arianos. Eurásia é a região entre a Europa e a Ásia. E aqui embaixo, no Vale do Hindu, os indianos. Então essas regiões, elas teriam engendrado o início do recebimento desses espíritos que aportaram aqui com missões específicas
de ajudar no desenvolvimento do nosso planeta num período ainda primitivo, formando 4 raças: os hindus, os arianos, os egípcios e os israelitas, segundo as informações fornecidas pelo Espírito Emmanuel. Vamos ao próximo. Raça ariana. Que raça é essa? Eles seriam um povo também chamado de indo-europeu, provavelmente originário da Ásia Central. Por volta de 1800 a.C., começaram a migrar, quer dizer, sair para o sul e para o oeste. Assim chegaram à Europa e a territórios que hoje são parte do Afeganistão, do norte da Índia e do Irã. Aliás, o nome deste último país vem de ou terra dos arianos, em persa antigo. Então, a primeira raça, a raça ariana. Vamos à próxima. Civilização indiana, os hindus. Por volta de 1500 a.C., os arianos, povo de origem indo-europeia, invadiram o vale do rio Hindu e conseguiram subjugar os marajás, que eram os príncipes indianos. A mistura dos drávidas, que eram os antigos habitantes da Índia, com os arianos, deu origem à civilização indiana. Antes da formação da sociedade indo-ariana, as populações arcaicas, quer dizer, antigas da Índia, se aglomeraram nas cidades de Harappa e Mohenjo-Daro. Ao longo de sua história, a Índia caracterizou-se pela variedade de religiões praticadas em seu território. Vários deuses ali representados, toda uma religiosidade diferente da nossa. Próximo. O povo hebreu. O povo hebreu, nós temos uma ideia um pouco mais acurada. Por quê? A partir das estruturas religiosas dos judeus, chegou até nós a Bíblia, que é o livro sagrado deles, né? Contém no Velho ou Antigo Testamento, ou Primeira Revelação, como chama Kardec, a saga do povo hebreu. Desde a saída da cidade de Ur, aqui embaixo, aqui, ó, na região aqui, na cidade de Ur, na Caldeia, que é a região ali entre o rio Tigre e o Eufrates, né? Em busca da terra prometida, Canaã. Então o Velho ou o Antigo Testamento, ou Primeira Revelação, conta essa saga do povo. O Novo Testamento, ou Segunda Revelação, já é a partir da chegada de Jesus Cristo aqui no nosso planeta. Então nós temos mais contato com essa história exatamente por conta disso, dessa herança cultural que nós temos do povo judeu. Então aqui nós temos que eles iniciaram a sua saga na cidade de Ur, na Caldeia, viajaram até o Egito e aqui voltaram um pedacinho e assentaram aqui na região da Palestina. Essa é a saga desse povo, e segundo Emmanuel, eles teriam sido também engendrados pela presença de espíritos que vieram lá da região de Cocheiro, da constelação de Cabra ou de Auriga. E depois, nós temos uma informação no livro de Isaías, que está no Antigo Testamento, na Primeira Revelação, onde metaforicamente ele fala um pouquinho sobre essa situação. Isaías, capítulo 14, verso 12, em que ele fala assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Lúcifer era um espírito evoluído. A alva é luz, ele era filho da luz. O Lúcifer é utilizado hoje para poder controlar as mentes mais escravizadas, colocando-o na condição de um espírito trevoso, mas na verdade ele é um espírito mais avançado. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Segundo os estudiosos, isso é uma metáfora relativa ao seguinte: eles estavam lá no planeta mais avançado, ele estava atrapalhando o desenvolvimento daquele planeta porque não havia alcançado o mesmo nível evolutivo do planeta, teve que ser cortado, ou seja, teve que ser transferido aqui para a Terra, para ele colaborar com o desenvolvimento aqui da Terra. Por isso que no Velho Testamento nós temos lá aquela metáfora, né, dos anjos caídos,
né, que houve uma briga lá no céu. Não tem na Bíblia? Houve uma briga, né? Os espíritos quiseram, os anjos quiseram ter o mesmo poder que Deus. Aí o arcanjo Miguel falou: não, peraí, fez uma milícia de anjos e defendeu as hostes divinas, né? E aí esses que perderam foram precipitados aqui na terra. É uma metáfora, né? Porque ninguém vai aceitar a tese de que numa região celestial houvesse briga. Se tiver briga no céu, então, aqui então, não sei o que tem aqui, porque se o céu está em briga, não sei o que nós estamos fazendo aqui na terra, né? Eu fico imaginando anjo brigando. Já pensou? Cortando um pedaço de asa com espada, né? Cortei sua asa. Aí é uma história. Então é uma metáfora, né? Na verdade, mostrando essa situação que aconteceu lá com esse planeta. E aí esses espíritos vieram chocados para cá. É uma queda. Sair de um mundo mais avançado e vir para o mundo primitivo é uma queda. E aí os textos bíblicos trazem esse relato. Tem mais um aqui. Gênesis da Bíblia, ou Gênesis bíblico, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Olha só: viram os filhos de Deus, é uma metáfora dizendo sobre esses espíritos, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama, os nefilins. Então vejam, uma metáfora dizendo que esses espíritos, que eles consideravam como espíritos de ordem superior, chamavam de filhos de Deus, né, coabitaram, depois de reencarnado, logicamente, reencarnaram e coabitaram com as mulheres, filhas dos homens aqui na Terra. Então, uma referência bíblica sobre a chegada desses espíritos mais avançados aqui no planeta Terra. Vamos lá? E por último, Emmanuel fala sobre os egípcios. Eu aqui tenho que falar com muito cuidado e todo respeito, porque segundo as narrativas, de todos esses espíritos que vieram e aportaram aqui na Terra, os únicos que já retornaram, segundo as informações da época, foram os espíritos que engendraram os egípcios, que formou a raça egípcia. Deram conta da sua tarefa aqui no nosso mundo e voltaram. E os egípcios, pode passar, nós devemos a este povo uma herança maravilhosa, fantástica, fenomenal, no campo das artes, das ciências, da astrofísica, da astronomia, de tudo, tá? Eles, aqui nós temos um mapa, né? Lá em cima não é Alto Egito, ali é Baixo Egito e aqui é Alto Egito. E eles surgiram em torno aqui do rio Nilo. Próximo. Pirâmides, todos aqui conhecem. As pirâmides Kelps, Crefen e Miquelinos, melhor dizendo, e as pirâmides escalonadas, que são as pirâmides menores, que são com degraus. Essas pirâmides estão alinhadas com constelações, né? Elas estão alinhadas. As medidas dessas pirâmides foram utilizadas pela matemática para se descobrir, por exemplo, o valor de Pi, que é uma letra grega, né? Um número grego, que vale 3,14. Várias outras medidas dessas pirâmides referenciam uma série de medidas importantes do nosso planeta. Somente uma raça muito avançada teria condições de desenvolver esse tipo de estrutura aqui no planeta Terra. Próximo. Aqui nós temos um modelo, né, de uma cidade egípcia. Eles tinham um sistema de água encanada, eles tinham um sistema de coleta de esgoto, uma estrutura realmente muito além do que se existia na Terra naquele período. Infelizmente, nós vemos relatos bíblicos que colocam os egípcios na condição de tiranos. Isso é uma grande inverdade. Os egípcios não eram tiranos. Os hebreus registraram nas páginas do Velho Testamento informações que não condizem com a realidade histórica. Os egípcios nunca saíram pelo deserto catando judeus ou hebreus para serem escravos, igual
mostra aí nessas novelas, que o pessoal coloca aí 10 mandamentos, não sei o quê. Essa história está toda distorcida, ela não condiz com a realidade dos fatos. O que aconteceu foi que os hebreus, que eram nômades, não plantavam absolutamente nada, criavam animais, cabras, assentavam aqui um acampamento, terminava todo o recurso daquele local, eles iam para outra região, armavam o acampamento de novo. Veio uma grande seca naquela região, a primeira grande seca. Eles passaram fome e foram para o Egito, comandados por pai Abraão na época, que saiu lá da cidade de Ur em busca da terra prometida, porque apareceu um espírito para ele e disse: olha, você vai pegar a sua esposa Sarai, vai pegar uns animais, o teu sobrinho Ló, e vai em direção à terra prometida. E aí foi, passaram fome, foram no Egito. O Egito os recebeu. O Egito os recebeu. Porém, o que aconteceu? Quando Abraão estava chegando no Egito, com a sua esposa Sarai, que depois o nome dela muda para Sara, e segundo os textos bíblicos, ela tinha quase 90 anos de idade, mas era de uma beleza fenomenal. Ele disse para Sarai assim: olha, se o faraó ver a sua beleza, ele vai querer ficar com você. Então, se ele quiser ficar com você, ele vai me matar. Para que isso não aconteça, você diga que é minha irmã, não diga que é minha esposa. Veja, que coisa, hein? Aí entraram, não deu outra, vieram os serviçais do faraó, está na Bíblia. Mas vocês não vão ouvir essa pregação em nenhuma igreja. Não vão, porque é feio. Não vão. Aqui a gente pode falar, não tem problema. É muito feio falar disso, mas é a realidade, está na Bíblia. Aí vieram os serviçais do faraó e disseram: nossa, que mulher linda. E levaram a mulher do faraó. O faraó adorou a mulher. E ficou com a mulher de Abraão. Sabe o que Deus fez? Mandou uma praga sobre a casa do faraó. O faraó não entendeu nada, né? Mas por que eu estou sendo... por que ele está me culpando? Não, porque essa mulher aí é mulher do Abraão. É mulher do Abraão? Mas eles disseram que era irmã dele. Por isso que eu fiquei com ela. Não quero ficar com a mulher de ninguém, não. Pode levar embora. Levou, deu uma escrava de presente, Agar, e deu um rebanho enorme. E mandou Abraão embora. Pode ir embora com a sua mulher, estou te dando o rebanho, escravo, vai embora. A pergunta é: foi Deus que fez isso? Como pode? Deus deveria ter penalizado quem? Abraão, o que mentiu. Ele é que mentiu, falou mentira, disse que era irmã e não era esposa. O faraó não teve culpa em absolutamente nada. Então registraram essas coisas para nós acharmos que Deus sempre estava contra os egípcios e a favor dos hebreus. No deserto, Sarai, ela era estéril. Abraão queria ter um filho para deixar a descendência. Com quem que Abraão ficou? Com a escrava egípcia Agar. Teve um filho? Teve, Ismael. Mas depois que nasceu Ismael, Abraão conseguiu engravidar Sarai. Nasceu um filho, Isaque. Sarai, com inveja, ou melhor, com ciúmes de Agar, expulsa a Agar do acampamento junto com Ismael, o menininho, para eles morrerem no deserto. Não morreram, apareceram espíritos, e esses espíritos socorreram a Agar e Ismael. Ismael deu origem ao povo árabe. Isaac deu origem ao povo judeu. Essa briga que tem até hoje é por conta desse fato. Briga de família. Eles são primos. E a Bíblia mente outra vez quando ela diz assim que Deus pediu a Isaac o seu primogênito, pediu a Abraão o seu primogênito, né? Para testar a fé dele, e coloca ele então para ser morto. Aí na hora que ele vai matar, Deus aparece: não precisa matar não. O primogênito de Abraão não era Isaac, não, era Ismael. Entendeu? São as contradições da Bíblia. Depois tem outra seca. Quem é que vai em busca de comida novamente no Egito? Os hebreus. Quem é que estava no Egito agora? José, que havia sido vendido como escravo aos ismaelitas e que levaram José para viver no Egito.
José interpretava sonhos, interpretou o sonho do faraó, o famoso sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O faraó aceitou e juntou alimento nos celeiros. E disse, vai ter uma seca aí durante 7 anos, hein? Vamos juntar comida, juntar. Não deu outra. Quando veio a seca, quem que passou fome no deserto? Os hebreus. Foram para onde? Quem tinha comida? Novamente, foram para onde? Aí a gente vê os filmes, né? Os hebreus como escravos, arrastando pedra, aquela coisa. Não teve nada disso, eles moravam aí. Só que eles tinham que trabalhar para se alimentar. Eu faço isso até hoje, desde que eu nasci aqui na terra. Estou trabalhando para comer. Todo mundo faz isso e não é escravidão. Eles faziam a mesma coisa. Eu pergunto, não tinha muros. 1.600.000 hebreus. Podia sair qualquer hora. Só sair. Vocês acham que eles queriam deixar um lugar desse para morar no deserto? Peguem o livro de Êxodo. Moisés teve o maior trabalho para tirar os hebreus do Egito. Eles não queriam sair de jeito nenhum. De jeito nenhum. Moisés teve que criar todo aquele, vou chamar de esquema, porque foi um esquema mesmo, não foi uma verdade, aquelas pragas, para poder forçar a saída do povo. Eles não queriam sair de maneira alguma. Moisés queria ser o líder, mas lá dentro não dá para ser líder. Como é que eu vou ser líder dentro do país se tem o faraó como líder? Ele queria ser o líder do povo. Queria ser o líder. E aí ele fez de tudo para arrancar o povo. Lá no Êxodo está cheio, eu escrevi um novo livro agora, que vai ser lançado até o final do ano. Está cheio de narrativa dos hebreus reclamando com Moisés que eles estavam passando fome no deserto, que tinha de tudo no Egito para eles comerem, mas estava lá, porque eles forçaram a saída do povo. Aí o pessoal fala, mas vocês viram? Eles eram escravos, os egípcios foram atrás deles pelo deserto. Não, eles não foram por causa disso, eles foram porque os hebreus roubaram o Egito. Os hebreus pilharam o Egito, está na Bíblia. Eles pediram a Deus permissão para levar os pertences dos egípcios emprestado. Levar emprestado, sem intenção de devolver, isso não é empréstimo, tem outro nome isso. Levaram até o boi Apis, que representava o deus Apis, que é um boi, uma estátua de ouro. E os senhores tiverem dúvida, leiam lá nos 10 mandamentos, quando Moisés desce com as pedras, contendo as leis, veio Arão e disse, olha Abraão, Moisés, está todo mundo adorando o bezerro de ouro lá no arraial. O que Moisés mandou fazer? Mandou matar todo mundo que estava adorando o bezerro de ouro. Que bezerro de ouro era esse? Os caras tinham fugido do Egito e levaram até o bezerro de ouro do templo. Foi por isso que os egípcios foram atrás, para recuperar os seus pertences, e não para trazê-los à escravidão, porque eles nunca foram escravos no Egito. Então, o Egito, uma das 4 raças engendradas pela presença dos espíritos que vieram de outra constelação aqui para a Terra. Hoje, quem vai no Egito, vê que o povo egípcio não tem nada a ver mais com o povo egípcio daquela época. É incrível. Eles dão as costas para as pirâmides. Ou melhor, eles usam as pirâmides apenas para a questão financeira, porque tem turista do mundo inteiro visitando o ano todo as pirâmides. Mas não tem ligação espiritual nenhuma com as pirâmides, porque o próprio Emmanuel disse que todos eles já voltaram para o seu mundo de origem, vieram, cumpriram a missão deles e foram embora. E isso acontece. Então essas migrações de espíritos acontecem constantemente. Aqui na Terra existem essas migrações, já existiram várias, nós estamos presenciando uma agora. O povo sírio, por exemplo, está fazendo uma grande migração dentro do nosso planeta. Isso vai trazer uma série de modificações com o passar do tempo, na cultura, na religião daqueles povos onde eles estão indo morar. É um processo de migração que está acontecendo. E isso existe também entre os mundos, com o objetivo de colaborar com o adiantamento moral e espiritual dos mundos aonde esses espíritos aportam. Obrigado, companheiros, pela atenção. Espero que a mensagem tenha ficado assim o mais clara possível e que não é intenção nossa de maneira alguma criar qualquer tipo de contradição na informação do Emmanuel, apenas alinhar com a informação que nós temos da ciência hoje. Não há nenhum erro na mensagem que ele nos transmitiu. Agradeço muito
Que Deus abençoe cada família aqui representada. E se nós tivermos a oportunidade de nos rever em breve, com certeza nós vamos ficar com o coração jubiloso por isso. Que Deus nos abençoe e que nos dê um dia de domingo maravilhoso e que nos proteja no retorno aos nossos lares. Muito obrigado pela atenção de todos.